Olá, pessoal. Estamos aqui mais um Mão na Massa, 3x+, consultórios e clínicas. Então, a gente vai hoje trazer um conteúdo que tenho certeza que vai ajudar muito vocês aí a alavancar os seus negócios, né, nos seus consultórios e nas suas clínicas. Então, nós estamos aqui comigo, Alexandre Cacozzi, para a gente gravar esse conteúdo que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença aí para vocês. Vamos lá, o que é o conteúdo que eu quero trazer hoje aqui para vocês? O conteúdo é: descubra por que o faturamento do seu consultório não aumenta, gente. Tem muita gente, muitos consultórios que acabam nos procurando e sempre vem: Alexandre, meu faturamento não aumenta. O que eu preciso fazer para aumentar o meu faturamento? Gente, a gente vai falar hoje de uma coisa muito importante para os consultórios, para, né, quem é os empreendedores do consultório. Né, o custo de conquistar um novo paciente, né, cliente, ele custa 5 vezes mais do que o paciente que já está lá. Ou seja, quando a gente coloca, porque quando a gente tem que reter um paciente, a retenção do paciente, ele custa dinheiro? A palavra sim, a retenção do paciente custa dinheiro. Porém, o custo de você reter, né, você buscar novos pacientes, ele te custa, isso mesmo, 5 vezes mais caro do que você manter lá seu paciente que já está lá. Porque manter o paciente, né, gente, a gente sabe que custa dinheiro também, porque você vai ter que ter uma secretária ligando, você vai ter que encaminhar para ele, às vezes, um e-mail, você vai ter que encaminhar para ele um WhatsApp, às vezes você tem que criar alguns mimos aí no seu consultório para esses pacientes já conquistados. Nós vamos falar disso aí, que eu acho que é algo que vai fazer muita diferença aí dentro do consultório de vocês. Então, para isso, nós vamos trazer então aqui um conteúdo bem bacana para vocês. Tá? Então, vamos lá. O que eu quero trazer aqui para vocês, que eu acho que vai fazer muita diferença aí no consultório, né, para ajudar vocês. A gente tem, né, o primeiro ponto, né, que a gente sempre gosta de falar, eu acho que é o que esperar desse conteúdo, né? O que nós temos hoje que esperar desse conteúdo, Alexandre? Hoje esse conteúdo ele vai trazer aquilo que a gente fala, aprender estratégias de, principalmente, a fazer a retenção dos pacientes já conquistados. Vou repetir, estratégias de reter os pacientes já conquistados. E por que isso, Alexandre? Isso porque, para eu conquistar novos pacientes, ele custa 5 vezes mais do que o custo de eu reter os pacientes já conquistados. E nós temos ainda mais algumas coisas, né, lá no final que eu vou mostrar para vocês qual que é a grande vantagem de nós termos pacientes já conquistados dentro do consultório. Ele traz muito mais dinheiro que você possa imaginar. A gente fala aqui, inclusive, né, a gente tem a teoria do balde furado. O que é a teoria do balde furado? A teoria do balde furado é a seguinte: você conquista pacientes, você tem estratégia de marketing voltada para conquistar, né, sempre aí os novos pacientes, clientes, mas ao mesmo tempo que você conquista paciente, você perde paciente. Você conquista paciente, perde paciente. Isso ocorre por quê? Porque você tem um balde furado, né? Ou seja, alguns pacientes estão indo embora e você tem que descobrir por que esses pacientes estão indo embora. Então, ou seja, o que esperar desse conteúdo hoje? Então, a gente ter estratégias para reter os pacientes que já estão lá. E a fórmula que a gente fala, né, a fórmula 3x+, ela é muito importante, porque a retenção de pacientes, ela faz uma parte da fórmula. Ela é uma variável da nossa fórmula. Quando a gente fala muito da fórmula 3x+, ela é o que, Alexandre, de fato? Ela é uma fórmula de gestão que vai fazer com que o seu consultório ela possa render, possa capturar muito mais resultado, muito mais lucro, 3 vezes mais do que você está capturando hoje. Mas para isso a gente tem estratégias, para isso a gente coloca para vocês, né, como funciona a fórmula. Então hoje eu estou dando aqui para vocês de maneira gratuita, tá, gente? Um pedaço, uma variável dessa fórmula, que é a retenção de pacientes. Se você retém pacientes, o que você ganha? Você ganha mais faturamento, porque quando os pacientes novos começarem a chegar, e às vezes os pacientes novos estão chegando porque você está conseguindo reter paciente. Mas o que tem a ver de eu reter paciente com pacientes novos que está chegando? Eu já vou te falar, já vou te revelar o segredo disso aí. Então, o grande segredo que tem nisso e muita gente, muitos empreendedores deixam passar. Eu vou ajudar vocês hoje a começar a mudar a forma de vocês pensarem sobre esse tema. Então, esse é um ponto muito importante, né?
Aí, o que não esperar do tema? Eu gosto também, sabe, gente? Sempre começando aí um conteúdo novo, eu gosto sempre de falar o que não esperar do tema. Né? Eu gosto de deixar claro o que não vai dar para a gente fazer nesse tema. Primeiro, né, gente? O que não esperar desse tema? Que clientes conquistados será por toda a vida. Tem muita gente, né? Eu provar para vocês, ter uma teoria que o cliente conquistado será por toda a vida. Esse não é o conteúdo de hoje. A gente não vai transformar hoje, não é essa a ideia. Quero trazer, inclusive, um conteúdo para vocês, um pouco mais à frente, de como eu posso conquistar, sim, clientes por uma vida toda. Mas não é o caso aqui. Então, a gente não vai falar hoje dessa parte da fórmula, que tem uma parte da fórmula 3x+, que eu ensino vocês a conquistar clientes por uma vida toda, tá? Mas não é essa a ideia de hoje. Outra coisa, gente, que é muito importante. Então, eu não posso perder pacientes. Gente, isso também a gente não vai falar desse conteúdo de hoje. Porque às vezes, gente, antes de mais nada, às vezes o consultório pode ter atraído pacientes que não são adequados ao seu negócio. E são pacientes, sim, que eu tenho que perder. São pacientes que eu não posso atender. Né? São aqueles pacientes que eles não são lucrativos para o consultório. Então, nós temos também essa situação. Também é um outro conteúdo que eu quero gravar para vocês, para deixar para vocês quais são os pacientes que eu devo perder. Porque tem alguns pacientes que você deve perder sim, né? Que são pacientes que não estão adequados ao seu trabalho, à sua forma de trabalhar. Mas não é o caso. Então, a gente não vai falar, né, de quais são os pacientes que eu posso perder. Então, não daria tempo, né, para a gente fazer nesse conteúdo de hoje, tá, gente? Então, qual que é a grande oportunidade desse tema, né? Então, qual que é a oportunidade de eu aprender estratégias que são voltadas aí para que eu possa não perder, né, pacientes já conquistados. A oportunidade, eu digo, né, sempre vem aí, né, como a gente fala, né? Porque as estratégias de retenção são tão importantes, né, gente, para a construção do consultório bem-sucedido. Por que alguns consultórios são bem-sucedidos e outros nem tão bem-sucedidos? Muitos imaginam que os consultórios mais bem-sucedidos são consultórios pela questão do tempo. Quanto mais tempo aquele profissional da saúde, né, ele tem lá o seu consultório, seja lá o médico, seja o dentista, seja o fisioterapeuta, seja o nutricionista, seja o psicólogo, seja o terapeuta, né, todos aí que têm consultório, às vezes as clínicas estéticas também, eu coloco aqui, né, imagino que a estratégia, né, de retenção de cliente tem a ver muito com o tempo, e a resposta não é tempo, gente. O tempo ele pode ajudar, mas não é a variável mais importante da oportunidade de a gente segurar paciente. Então, ou seja, qual outra oportunidade desse aprendizado para vocês? Qual é a relação entre a estratégia de retenção e as estratégias de relacionamento? Essa é uma dúvida que às vezes fica muito na cabeça do profissional, né? Porque são estratégias diferentes. Uma coisa, gente, eu tenho uma estratégia de retenção, é o que a gente vai falar aqui agora, né? Eu tenho uma estratégia de relacionamento, é uma outra estratégia que a gente usa também, é uma outra variável aqui da nossa fórmula 3x+, que ela trabalha na estratégia de relacionamento. As duas têm que estar juntas? A resposta é sim. Porque a estratégia de retenção e a estratégia de relacionamentos, elas muitas das vezes, ou na maioria das vezes, elas se cruzam e fazem parte de um contexto ainda maior. Então, estratégia de relacionamentos, eu tenho ali me relacionar com o meu paciente da melhor forma possível para que eu possa encantar o paciente. A gente sempre traz essa palavra encantamento do paciente. Então, essa é uma oportunidade muito importante para vocês. Vale a pena manter relacionamento com todos os pacientes? Eu comentei já que não. Que às vezes, gente, não são todos os pacientes que você tem, né, todos os clientes que você tem, né, vale a pena você manter o relacionamento. Por qual motivo? Porque às vezes o trabalho, a forma que você trabalha, ela não vai atender aquele paciente. Então não adianta você se esforçar, não adianta você querer atender todo mundo. A gente fala, todos os consultórios, eles têm que ter estratégias. Ou você tem uma estratégia de diferenciação, e quando você tem um consultório com estratégia de diferenciação, você é aquele consultório que busca atender os seus pacientes da classe B e a classe A, porque você diferencia os seus serviços, você entrega algo chamado valor para o seu paciente. Agora, eu tenho uma estratégia, né, por exemplo, no meu consultório, de ser com um consultório de custo. Gente, quando a gente fala um consultório de custo, é o consultório mais caro do mercado, que oferece serviço mais caro no mercado? A resposta é não. Eu falo o seguinte, que estratégia de custo?
É uma estratégia que vence? É uma estratégia que dá resultado? A resposta é sim, mas tem que ser muito bem executado. Por quê? Quando você tem um consultório com estratégia de custo, isso pode remeter na cabeça do paciente a serviço de baixa qualidade. Então tem que tomar muito cuidado com as estratégias que a gente fala. O consultório tem estratégia, né, de baixo preço, né, baixo valor. Porque quando você tem um consultório com baixo valor, você pode remeter ao contrário na cabeça do seu paciente. E na verdade, a gente sabe que para fazer faturamento, para você passar isso ao consultório, ter um consultório de 100 mil, 300 mil de faturamento, né, no mês, gente, dificilmente você consegue fazer um consultório de baixo custo. Geralmente, os consultórios que conseguem isso são consultórios de valor. Então, tomar muito cuidado. Mas, e aí, né, no meio desse caminho, né, para eu explicar para vocês o ponto, né, aqui que eu acho que é muito importante, né? Então, ou seja, ter um relacionamento com todos os pacientes é possível? A resposta é não. Né? Se eu tenho um consultório que ele entrega muito valor, muito dificilmente eu vou conseguir atender um paciente que não quer pagar por aquele serviço. Então, esse é o paciente que eu não devo, né, atender bem. Não é isso que eu estou falando. Esse é o tipo de paciente que você não faz parte, né, não deve fazer parte do seu serviço, infelizmente. Tá? Então, esse é o grande ponto. E às vezes você tem o contrário, você tem um consultório, né, dentro, né, que tem lá uma estratégia de custo, né, de ter preços mais baixos do que a média de mercado, e não dá para ter ali um cliente tão exigente, né? Porque esse cliente tão exigente, ele não vai querer pagar por um preço da sua exigência. Esses são os pacientes que você vai ter, né, que não atender. Né? Então, esse é um ponto muito importante. Né? Então, essa é uma oportunidade. Como consultório, né? Outra oportunidade, né? O consultório, como o consultório pode gerenciar melhor o relacionamento com os seus pacientes. Então, nós vamos falar isso nesse conteúdo, tá, gente? Como que você pode fazer com que o seu consultório gerencie melhor o relacionamento com os seus pacientes. Quando você relaciona bem os seus pacientes, automaticamente você começa a reter mais pacientes. Então, é uma coisa que a gente fala. Então, existe a diferença de estratégia de retenção e as estratégias de relacionamento. Porém, elas, como eu comentei, elas vão como uma engrenagem, né? Então, elas vão movendo uma a outra, tá, gente? Então, esse é um ponto bastante importante. E aí, eu quero falar agora para vocês, que eu acho que é a teoria do balde furado, que eu estava comentando no início, né, aqui do nosso conteúdo. Gente, esses dias eu estava conversando, né, com um amigo meu, que é dentista, e eu perguntei para ele como foi o mês dele. E ele falou assim, Alexandre, nossa, esse mês para mim foi péssimo, o mês foi muito ruim. E ele atribuiu um mês ruim com algumas questões que estavam acontecendo na economia, com algumas questões que estavam acontecendo na política. E eu falei para ele, doutor, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantos pacientes você perdeu esse mês? Ele falou assim, não sei. Uma pergunta, como assim, quantos pacientes eu perdi esse mês? Eu perguntei para ele quantos pacientes não estavam voltando no consultório. Né? Como ele é dentista, eu perguntei para eles qual que é o tempo, né, que seria o tempo para a volta do paciente ao consultório. Por exemplo, 6 meses. E esses pacientes que era para estar voltando em 6 meses, eles voltaram? Quantos desses pacientes de fato voltaram? Ele não soube responder. Ele falou, realmente eu não sei, eu não tenho um levantamento para isso. Eu falei assim, mas você faz esse levantamento? A resposta dele foi, não, não faço esse levantamento. Então eu falei, você está tendo, talvez, quase certeza, você está tendo, né, a teoria aqui do balde furado. E aí ele me perguntou, mas qual é a teoria do balde furado? A teoria do balde furado, você conquista novos pacientes, porque você vai lá, faz o marketing, você promove o marketing, você vai lá nas redes sociais, né? Às vezes você tem lá um Instagram muito bem feito, né, para poder captar, né, novos pacientes para o consultório. Né? Então você distribui conteúdo lá no seu Instagram. Você, além de distribuir, né, você faz a distribuição pelo tráfego pago. Né? O que é tráfego pago, Alexandre? O tráfego pago é quando você vai lá no Instagram, você impulsiona, né, um vídeo seu, uma propaganda do seu consultório, você paga, né, por exemplo, para as plataformas digitais distribuir aquele conteúdo para aquele público que você definiu como o seu público-alvo. Isso a gente chama de tráfego pago. Então, você faz tudo isso. Isso exige dinheiro, isso exige, né, uma pessoa de marketing qualificado,
então exige uma agência para poder montar os vídeos, por aí vai. Então, isso exige investimento. Então, você separa parte do seu faturamento, e eu acho bem bacana quando os consultórios fazem isso, separar um pedaço, né, do que se gasta no marketing para poder fazer exatamente isso aí. Porém, isso é importante? É muito importante, mas não é tão importante quanto você ter uma estratégia de reter os seus próprios pacientes. Aqueles pacientes que já são pacientes clientes de longa data. Essa estratégia que você tem que ter. Né? Como eu monto essa estratégia? Como que eu monto essa estratégia para que o meu paciente ele retorne ao meu consultório? Então, essa é a parada que eu falei para ele. Falei, doutor, você tem que ter uma estratégia, não só uma estratégia de buscar novos pacientes. Esse dia, conversando com outro amigo, ele falou o seguinte, que nós, profissionais, né, da área de negócios, né, principalmente, né, os empreendedores são como os amantes, né? Eles querem sempre conquistar. Então, eles sempre querem ser conquistadores. Mas só que eles são muito péssimos para amar, né? Então, porque a gente acaba não amando quem já está lá. Então, esse é o ponto, gente, que a gente tem que tomar o cuidado dentro do consultório. Será que aquele paciente que já está lá, que ele custa 5 vezes menos, ó, eu estou repetindo isso aqui para vocês memorizarem. O paciente, gente, para a gente manter o paciente que já está conosco, que já fez um serviço, fez o segundo serviço, né? Esse paciente, ele é muito mais barato. Ou seja, o custo dele é muito mais barato do que você buscar investir, né, novamente em marketing para conquistar novos pacientes. Então, de novo, tem que ter estratégia de marketing sim para conquistar novos pacientes, tem que ter, mas tem que ter também estratégia mais ainda para manter os que já estão lá. Esse é o grande ponto que eu falo para vocês. Toma muito cuidado, gente. É fácil perder paciente, gente. Eu vou, daqui a pouco, contar uma história para vocês que aconteceu recentemente comigo no atendimento de um hotel. Vocês vão falar, ô Alexandre, mas o que tem a ver o hotel, né, com essa parada aqui do consultório? Vocês vão ver que tem tudo a ver, gente. Ver como que as coisas se correlacionam. Ver como a gente, às vezes, não prepara a nossa equipe para atender de uma maneira adequada. E, às vezes, as coisas ficam nos detalhes. Então, é isso que eu quero passar para vocês no conteúdo de hoje. Vamos lá, vamos embora que a gente tem bastante coisa aqui. Gente, qual é a objeção de vocês de aprender de temas como esse, né? Então, vamos lá. Qual que é a objeção de aprender que tem que ter estratégia para reter aí pacientes, né? Qual que é a objeção, Alexandre? Olha, eu digo como uma objeção que vocês têm, gente, achar que o tema, né, de reter paciente não está relacionado diretamente com o lucro. Então, vocês não dão tanta importância. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, às vezes, as pessoas esquecem de relacionar. Por exemplo, o dentista que falei com ele, né? O que estava acontecendo com o consultório dele, perguntando do mês dele, o que ele falou? Que o mês dele não tinha ido muito bem, e ele correlacionava, né, essas situações com situações políticas e econômicas. Porém, ele estava esquecendo que talvez a questão, né, de você não entender que aquele paciente que não volta, ele está deixando de trazer o lucro, trazer a receita, né, que é o valor que você vende de serviço, e com isso você deixa de ter o lucro. Então, se você não entender que o paciente que não volta, ele afeta o seu lucro, você vai dar muito mais importância nessa situação, nessa estratégia de reter aí os pacientes. Segundo, ter uma base sólida. Essa é uma objeção também, porque às vezes o profissional, né, da saúde, né, quem tem aí o seu consultório, ele entende que ele tem uma base tão sólida de pacientes que ele não precisa ter estratégia de retenção de pacientes. Então, na cabeça dele, né, essa estratégia, nem tem tempo para isso. Então, é aquele profissional que ele é tão bem procurado no mercado que na cabeça dele ele não precisa reter quem já está lá. Porque se ele perder 2, ele conquista 4. A agenda dele já está totalmente lotada. E aí a gente faz essa pergunta, né, gente? Até quando? Até quando isso é uma verdade? Até quando, né, você vai, né, se preocupar, né, com as rachaduras que está no balde? Até quando você vai verificar que o telhado está com vazamento? Mas é um pingo ou outro que cai no chão. Gente, hoje é um pingo, amanhã é 2, né? Amanhã você está perdendo aí vários pacientes e você não sabe por quê. E aí você começa a ter aí uma questão da retenção, né, aí do seu lucro. Então,
né? Desculpa, eu falei errado, gente, só corrigindo. Não retenção do lucro, você está tendo perda do seu lucro, né? Se você não tem a retenção aí adequada dos seus pacientes. Para isso tem que ter estratégia. Nós vamos falar daqui a pouco das estratégias. Gente, outro ponto também, né? Que basicamente, né, que é uma objeção muito grande, né, quando eu converso aí com os donos do consultório, que é o seguinte, né? Ter todos os meses clientes novos entrando, né? Ter clientes novos entrando supre os pacientes perdidos. Eu já ouvi isso aí de profissionais. Alexandre, eu não me preocupo muito com os clientes que vão, porque todos os meses tem clientes que entram. Gente, é aquela história. Se você quer aumentar o faturamento do seu consultório, se você quer ter um consultório que hoje fatura de 60 para 100 mil, você quer ter um consultório que fatura de 100 para 200 mil, quer ter um consultório que fatura de 200 para 300 mil no mês, eu não posso perder paciente. Eu não posso perder paciente. Eu tenho que ter estratégia de reter os pacientes que já estão lá e de ir ganhando novos pacientes. Eu tenho que aumentar a minha carteira de pacientes. E essa é a estratégia. Essa é a estratégia adequada que vai fazer o seu faturamento aumentar. Eu sei que muitos né, profissionais, eles falam o seguinte, Alexandre, mas se eu tiver acontecendo isso no meu consultório, eu não tenho nem tempo para atender. Só que aqui não vou falar do conteúdo, mas é um conteúdo que a gente fala. Gente, quando o profissional daquele consultório, ele transforma o consultório dele, né, ele tira a relação do consultório dele, o nome do consultório dele, né, ele transforma o consultório dele numa marca, gente. Sabe o que ele pode conquistar? Ele pode conquistar novos pacientes e não ser ele a única pessoa que atende os pacientes. Porque ele criou uma marca. Quando você cria uma marca, né, automaticamente as pessoas entendem que qualquer doutor que for me atender, né, ele vai me atender bem, porque o consultório segue exatamente uma estratégia de uma marca. Então, isso é muito importante, gente. Esse é o grande ponto que tem que ficar na cabeça de vocês. Não achar que, pelo fato de ser só você que atende no consultório, então você acha que não vai dar conta de tantos pacientes. Então, você tem que ter uma estratégia de como você faz aumentar o consultório. Você tem que ter a estratégia de como você faz a coisa crescer. Então, esse é um ponto muito importante, tá, gente? Outra objeção, né, que muitas vezes, né, o pessoal aqui fala, os pacientes não voltam porque não precisam mais do meu serviço. Porque você atendeu aquele paciente. Gente, eu penso às vezes na área odontológica, eu penso na área médica, eu penso na área da nutrição, eu penso em todas as áreas aqui da saúde, eu fico pensando, gente, como que pode um profissional falar isso aí? Gente, toda hora as pessoas precisam de serviço. As pessoas toda hora precisam do dentista. Toda hora a pessoa precisa de uma questão médica. Então, toda hora, gente, as pessoas estão precisando voltar no especialista. Então, essa questão de falar que as pessoas não precisam, por isso que elas não voltam, para mim, não passa de uma mera desculpa. Então, toma cuidado, gente. Se o paciente não está voltando, porque talvez ele não se sentiu, né, bem atendido lá no seu consultório. Vou repetir. Se o paciente não está voltando, porque talvez ele não se sinta que ele está sendo bem atendido lá no seu consultório. Por isso que ele não está voltando. Então, deixa eu resumir então aqui, né, todas as objeções. Então, quais são as objeções que a maioria dos profissionais tem em relação, quando fala, tá, gente? Quando nós estamos falando aqui da questão, né, de não reter paciente. Primeiro, achar que a perda de paciente não está relacionada ao lucro. Por isso que não dão tanta importância. Esse é o primeiro. Segundo, porque acha que tem uma base sólida de pacientes, então, se eles perdem pacientes, né, não tem muita importância, porque isso não afeta tanto o resultado, né, do consultório, que a agenda está totalmente lotada, e aí eu digo até quando a agenda vai estar totalmente lotada. Terceiro, ter todos os meses clientes novos entrando. E clientes novos entrando supre os pacientes perdidos. Esse é um grande erro, né? Esse é o terceiro erro que a maioria dos consultórios tem, né, de não ter estratégia de retenção. E por isso que muitos consultórios não aumentam, tá, gente? Não aumentam a questão do valor, não aumenta a questão que eu falo muito, né, do lucro do consultório. É muito mais fácil você fazer lucro, né, melhores lucros com pacientes já conquistados do que com pacientes novos. E paciente, quando chega no seu consultório, ele é novo, gente, o que ele faz? Ele vai analisar, ele vai fazer o serviço com você, ele vai fazer orçamento com você, vai fazer orçamento com o B, vai fazer orçamento com o C. Então, é aquele cara que vai brigar no preço. Então, ou seja, você tem condições totalmente adversas em relação a um cliente novo, que você não tem
daquele cliente que já confia no seu serviço. Pacientes não voltam porque não precisa mais do meu serviço. Gente, outro erro também. Esse é o quarto erro, né, de você não ter estratégia, né, de retenção do paciente. Né, paciente não volta porque não precisa mais do meu serviço? Aí a pergunta que eu te faço: quem falou isso? Isso está no questionário? Será que o cara falou isso no questionário? Gente, toda hora o paciente precisa do especialista. Então, e vamos embora. Então, próximo assunto. Qual que é o jeito errado, gente, de pensar sobre na questão da retenção do paciente? Tem jeito errado de pensar sobre esse tema, Alexandre? Tem. Vamos lá, jeito errado. O problema não é o meu atendimento, e sim a minha secretária que não sabe atender direito. Então, a gente acha, tá, gente, que a gente não retém paciente, não é porque eu, médico, eu, dentista, eu, né, com a minha especialidade, não é porque eu não atendo direito, é porque a minha secretária é muito grossa. Bom, peraí, gente, o consultório é seu, se a secretária é grossa, se ela não sabe atender direito, né, se ela não foi treinada para aquilo, a culpa é totalmente sua, porque o consultório é seu. Então, esse é o jeito errado de pensar, de terceirizar, né, a questão da retenção de paciente, gente. Isso tem que ser resolvido, isso tem que ser estratégia. Se você percebe que você está perdendo paciente porque a secretária não atende bem, né, você tem dois caminhos: ou treina a secretária ou manda ela embora. Então, Alexandre, mas é isso mesmo, gente. Então, você depende, né, da retenção do paciente. Os pacientes são muito chatos, Alexandre, exigentes. Né? Esse é outro jeito errado de pensar, gente. Né? O jeito errado de pensar sobre a retenção do paciente, achar que os pacientes são chatos demais, exigentes demais. Gente, eu vou dizer aqui para vocês. A consultoria, gente, mais barata do planeta Terra. Eu sei que muitos consultórios, né, acabam chamando a gente para dar consultoria, para poder falar, né, de como melhorar lá o consultório. Gente, eu acho muito interessante esse tema, porque é o seguinte, que as pessoas, eles chamam os consultores, os nossos consultores, vamos lá até o consultório, para poder dar as dicas, né? Por que o consultório está perdendo paciente, porque o consultório não tem faturamento, porque não performa, porque o ticket médio do consultório não aumenta, e a gente acaba descobrindo, né, que a resposta está onde? Está no paciente, gente. O paciente chato, gente, exigente, é o paciente que vai te dar uma consultoria gratuita. Ele vai te dizer por que aquele serviço não está muito legal e você tem a chance de arrumar. Eu vou te contar uma história, gente, que é muito interessante aqui, né? Uma história verídica. Um personal trainer, ele sempre pedia feedback para, né, a pessoa que ele estava treinando. E um dia, essa pessoa muito tímida, ela não falava, ela tinha vergonha de falar que o treinamento não estava sendo muito legal. Então, ele sempre pedia, me passa feedback, você está achando o treino, tal, tal. E até que um dia essa pessoa se abriu e ela falou que ela não estava gostando do treino, porque ele não corrigia a postura, o treino estava sendo muito curto demais. Enfim, né, ela deu vários pontos que ela não estava gostando daquele treino e ela entendia, né, que pelo tempo que ela já estava treinando com aquele personal, e, né, ou seja, ela não tinha melhorado muito, né, do tempo que ela não treinava com o personal. E ele, para ele recebeu isso de uma maneira muito negativa, né? Ele recebeu isso, né, meio que basicamente desistindo de treinar aquela pessoa. Pessoal, qual que é o grande erro das pessoas que pedem feedback? A maioria das pessoas pede feedback, gente, para escutar, às vezes, né, a coisa boa. É engraçado isso, é do ser humano. Às vezes as pessoas pedem feedback para o outro, né? O que você acha do meu trabalho? Porque a pessoa acha que a pessoa, nossa, seu trabalho é maravilhoso, você é o melhor profissional do mundo, porque você é isso, você é aquilo. Então a pessoa quer receber elogios. Todo mundo gosta de receber elogios. Isso é humano. Isso é do ser humano, gente. A gente gosta de receber elogios. Então a gente fica lá batendo, né? E quando a gente pede feedback, feedback não vem a favor, é porque o outro lado é chato. É o outro lado que é muito exigente. O outro lado que não reconhece o meu trabalho, a minha especialidade. Então a gente começa a não trabalhar aquilo que a gente pode trabalhar. Então a consultoria, gente, mais barata é a consultoria, né? Não é a consultoria paga, não, gente. É a consultoria diretamente com o paciente. É perguntando diretamente para ele o que ele está achando do serviço. E fazer com isso, gente, faz uma pesquisa. Né? A gente vai gravar um conteúdo para vocês sobre isso aí, né? A consultoria mais barata, né, para vocês. Tá? Os pacientes não voltam porque não valorizam o meu serviço. Outro erro, gente, né? Muitos profissionais acham que o paciente não volta porque ele não valoriza o seu serviço, a forma que você trabalha. Então, a gente sempre se coloca no lugar do coitado, né, gente? Tem um monte de infelizmente, de consultórios se coloca na posição do coitado, né? Não valoriza o meu trabalho, por isso que não volta. Será que é isso mesmo, gente?
Aonde você está tirando isso aí? É uma dedução sua? Isso é um jeito errado de reter paciente, gente. A gente sempre buscar a desculpa, né? E a gente não buscar estratégia. Então, é isso que a gente vai falar daqui a pouco. Quais são as estratégias? Paciente não volta porque eu cobro mais caro que os demais. Outro erro, gente. Paciente, se você tem uma estratégia adequada de preço, que a gente também vai... A gente tem temas que falam muito sobre precificação. Gente, um ponto muito importante, né? Quando você cobra caro demais, se você entrega um serviço de valor, o paciente ele vai voltar com certeza. Ele vai fazer até outros serviços com certeza. Então, a questão de você cobrar mais caro ou não cobrar mais caro não tem nada a ver de perda de pacientes. Esse é um erro que muitos consultórios cometem, né? Achar que cobrar caro afasta paciente. E às vezes não afasta, desde que você atenda o público certo. Então, tenha a estratégia de comunicação correta. Você não afasta paciente, gente, por cobrar mais caro. Então, esse é um outro erro que muitas vezes a gente comete. Prefiro investir em novos pacientes, porque os que já conquistei são fiéis. Gente, é outro erro, né? Investir em novos pacientes é uma estratégia correta? Né? Investir em novos pacientes? Sim. Mas não deixar de investir nos pacientes já conquistados. A estratégia correta é essa, investir em novos pacientes, porém, continuar investindo nos pacientes já conquistados, tá, gente? Então, esse é um ponto importante. Então, gente, só para a gente, então, resumir, né, o jeito errado. Quais são os 5, né, nós falamos que 1, 2, 3, nós temos 5 jeitos errados da gente fazer aqui, da retenção do paciente, da gente adotar a estratégia de reter pacientes. Qual que é os 5 jeitos errados aqui, resumindo para vocês? Né? Achar que o problema do atendimento do consultório é da secretária e não do dono do consultório. A gente terceiriza o erro. Então, por isso que eu não consigo reter paciente. Deixa eu ter errado de pensar. Pacientes são muito chatos, né? Por isso que os pacientes não voltam mais. Então, esse é outro jeito errado de pensar. Os pacientes não voltam mais porque não valorizam o meu serviço. Outro jeito errado de pensar, né? Se os pacientes não valorizam o seu serviço, porque alguma coisa está errada dentro do seu consultório. Então, ou está errado no processo, ou está errado no serviço que você entrega. Então, tem que rever isso aí. Os pacientes não voltam mais porque eu cobro caro demais. Outro erro, né? Se os pacientes estão voltando, não é porque o seu serviço é caro demais. Tem outras coisas que você tem que apurar para ver de fato o que está acontecendo. Qual é a causa deles não estarem voltando? A questão de preço, gente, não é das principais causas que os pacientes não fecham o serviço. Prefiro investir em novos pacientes. De novo, novos pacientes, importante investir, mas continuar investindo também nos pacientes que já estão lá. Custam 5 vezes menos do que os novos pacientes. Tá? Então, é isso aí. Então, vamos lá agora o jeito correto, né, da gente executar a retenção aí do paciente. Alexandre, qual que é o jeito correto da gente reter aqui, né, os pacientes, né? Aqui eu vou falar para vocês que o jeito correto, tá, gente, de reter aqui os pacientes. Então, eu vou passar aqui uma tela para vocês, né, para a gente, né, eu vou compartilhar aqui uma tela para vocês verem o jeito correto e já volto aqui comigo novamente, tá? Então, é aqui, ó. Então, a gente tem, deixa eu ver se vai aparecer a tela aí, está apresentando. Muito bom, pessoal. Então, tá lá. Então, aqui, gente, ó. Então, nós vamos falar, então, aqui do jeito correto, tá? Aí sim. Ó, inovar, gente, nas práticas para conquistar e adotar novos processos para surpreendê-los. Gente, a palavra-chave, né, de se reter o cliente, né? A gente fala, eu estou falando de cliente, mas o cliente-paciente é surpreender o paciente, gente. Essa é a palavra-chave. Você tem que surpreender. Surpreender é fazer mais do que ele espera. Então, se ele vai fazer lá no dentista um tratamento, por exemplo, de canal, né, como você surpreende o cliente, gente? Você termina o tratamento do canal e você já oferece na sequência para ele, né, talvez dependendo do tratamento de canal que ele fez, né, se gerou aí uma boa lucratividade, você pode oferecer para ele, né, por exemplo, uma limpeza. Quanto vai custar a limpeza, gente? Se dá a limpeza para o paciente. Você vai surpreender o paciente, né? Ali se faz uma limpeza, né? Vai gastar 40 minutos, 50 minutos fazer uma boa limpeza ali, né? Chutando aqui o tempo, você vai surpreender, porque ele vai pagar por um tratamento de canal
e no final você chega e fala para ele, ó, eu quero, como você é um paciente que está sempre aqui comigo, fazendo os trabalhos comigo, eu quero te oferecer aqui, né, um mimo para você, que eu quero te fazer a limpeza totalmente gratuita. Imagina isso, gente, na cabeça do paciente, né? Você entrega mais do que ele espera receber. Então, esse é um ponto muito importante, gente. Realizar uma pesquisa, gente, de satisfação com o paciente, gente. Essa é a palavra-chave aqui também, né? Como eu vou saber, né, como reter o paciente? Gente, para você saber reter paciente, você tem que conhecer o paciente. Você tem que saber o que ele espera do consultório, né? O que ele está achando do serviço que foi executado. Porque quando você começa a enxergar e escutar o paciente, você começa a corrigir os pontos de falha do consultório. E você corrigindo os pontos de falha do consultório, automaticamente você retém o paciente. Então, esse é um outro ponto importante, né, aqui também. Né? Tirar dúvidas sobre o serviço, gente. Quantas vezes, né, às vezes a gente vai fazer um trabalho num profissional da saúde, né, e às vezes tirar dúvidas, gente. Às vezes o profissional ele tem um linguajar muito técnico, né? Então, tirar dúvidas, sempre perguntar se o paciente entendeu, qual vai ser o processo, né, que ele está fazendo. Às vezes é perguntar até de uma forma, né, tem que ser, que eu diria, né, respeitosa. Às vezes pedir para ele repetir, às vezes, o que ele entendeu, né, para ver se ele entendeu direitinho daquilo que vai ser feito, o serviço que vai ser feito, né, os riscos daquele tratamento, né, com os benefícios daquele tratamento. Então, é muito importante, né, você perguntar para o paciente, você tem alguma dúvida no procedimento que vai ser feito? Às vezes a pessoa, não tenho dúvida nenhuma, doutor. Né, mas o que você acha dessa parte do tratamento? Aí você vai perguntando o que ele acha. Como você acha que vai ficar o serviço? Então, automaticamente, você está tirando dúvidas com perguntas, né, indiretas para o paciente, tá, gente? Então, isso também ajuda a reter o paciente, porque o paciente, quando você tira a dúvida com ele se sente importante, ele se sente valorizado pelo serviço ali realizado. Então, muito importante isso, tá, gente? Resolver rápido, gente, as questões aí do paciente, né? Porque às vezes, gente, o paciente tem emergência, principalmente na área médica, dentista, médicos, né? Às vezes até o terapeuta, às vezes a pessoa está passando por algumas dificuldades na vida dela e ela precisa ali de uma solução rápida, de um atendimento mais rápido. Então, quanto mais rápido você conseguir atender o paciente, né, talvez sempre ter na agenda, né, como eu sempre falo, né, todo mundo tem que ter um plano B, né, gente? A gente tem uma agenda, né, que a gente fala, vou deixar sempre uma agenda aqui, que se acontecer qualquer emergência, eu consigo atender nesse horário. Então, isso é muito importante vocês terem essa estratégia também, né? Muito importante mesmo. Sugerir novos serviços, gente, que às vezes eu falo que o profissional da saúde ele tem que ser um bom vendedor, né? Ele tem que vender bem o serviço dele. Então, é isso também, a gente tem, isso faz parte da fórmula, né? Uma variável da fórmula é como vender serviço. Porque quando você começa a aprender a vender serviço, você automaticamente você começa a sugerir novos serviços para o paciente, né? É não empurrar serviço por serviço. Porque às vezes você sabe que aquele serviço, se ele fizer, ele vai melhorar muito, né, a condição da saúde dele. Então você começa ali a sugerir para ele novos serviços. Então, isso ajuda a reter paciente, porque ele se sente importante também. Né? Então, é um ponto bem legal. E ligar diretamente para o paciente após a realização do serviço, gente. Isso eu falo em todos os nossos conteúdos, né? Que eu acho que é uma das estratégias mais brilhantes, né? Que a gente tem, né? Quando a gente liga diretamente para o paciente, após a realização do serviço. Então, por exemplo, a pessoa fez lá um tratamento médico, e aí, daqui 2 dias, aí o médico mesmo liga para a pessoa e fala assim, como você está? Né? Pessoal, eu vou contar uma história aqui, como eu fui encantado, né, na Disney, né, por essa situação. Né? Foi uma situação muito interessante, que foi o seguinte, né, eu estava no parque da Disney, né, e uma colega nossa no parque, ela passou mal e ela teve que ser atendida por um médico. O médico foi até o hotel, né, o médico se deslocou até o hotel, né, e ali o médico fez um exame e ali o médico prescreveu para ela, né, um remédio para ela tomar. Prescreveu não, muito pelo contrário, o médico chegou lá e deu lá o remédio para ela, né? Então ele já tinha lá na pasta dele, né, o medicamento, e falou, você vai tomar esse medicamento e amanhã eu vou te ligar para ver como você está. Gente, sem brincadeira. No outro dia, no horário que o médico marcou, né, o celular, né, dessa amiga atendeu e estava lá, né, o médico falando com ela, perguntando para ela como ela estava.
né? Se ela estava bem, se ela estava se sentindo melhor. Gente, a pessoa se sente, num caso desse, encantado. Você encanta, porque você não espera um médico te ligando diretamente do seu celular para saber como você está, se o remédio fez ou não fez efeito. Olha só, gente, são coisas pequenas. Um dia eu falei isso para um colega, um médico, ele falou para mim assim, Alexandre, mas espera aí, né? A nossa agenda é totalmente lotada. Você imagina eu ter que ligar para os pacientes que eu atendi no dia anterior? Não tem como. Eu falei assim, doutor, vamos pensar. Se você reservasse, né, tirasse, né, do dia seguinte, né, uma meia hora para não atender ninguém, só para ligar para os caras, para os pacientes que você atendeu no dia anterior, daria para fazer? Não, aí daria. É estratégia. Então você tem que ter estratégia, né? Reserva meia hora da sua agenda do dia seguinte para ligar para os pacientes, para ver como eles estão. Então, gente, isso é muito importante, né? Ah, na pior das hipóteses, a secretária liga. É bom, mas não é o ótimo. Tá vendo, gente? Não é o surpreender, né? Não é o encantar, né? A secretária ligando, né? Já faz um efeito. Ah, o doutor pediu para eu te ligar para ver como você está, né? Do tratamento, se está sentindo melhor. Isso tem um efeito psicológico positivo? Tem, mas não é o mesmo efeito do próprio doutor ligar, gente. Porque o doutor, todo mundo sabe que o médico, a agenda é um negócio maluco. E quando ele te liga, você vai se sentir a pessoa mais importante do planeta Terra. Então, isso vai encantar o cara, isso vai te reter, isso você nunca vai esquecer. E aí não é o preço, gente. Percebe que não é o preço que faz a diferença do negócio. Não é o preço que rege, né, o caminho da retenção do paciente. Ele não está voltando lá porque porque o serviço é mais caro. Muito pelo contrário, ele não volta no seu consultório, gente, porque ele vê que você atende. Gente, eu já fui atendido por profissionais da saúde, gente, que o cara não olhou na minha cara. Gente, você acha que você volta numa especialidade, num especialista desse? Você não volta. Então, esse é um ponto importante, gente. Então, ligar, gente. Fazer campanha, gente, de retenção. Poxa, mas o que é essa parada de fazer a campanha de retenção? Gente, fazer campanha de retenção nada mais é do que, às vezes, você pega aqueles pacientes, que os pacientes fazem o procedimento. Vamos pegar aqui, dentistas fazem muito, né? Harmonizações faciais, né, tem as clínicas estéticas, então a gente tem vários profissionais que fazem tudo isso aí, né, gente? Então, gente, olha só que interessante, né? Quando a gente tem, gente, ó, campanha de retenção. O que é uma campanha de retenção bem bacana? Você pegar, ter todo mundo cadastrado, saber o aniversário de todo mundo. Isso é importante. Aí no dia, né, você vê lá na sua lista, fala, opa, hoje não tem nenhum paciente, eu tenho pacientes para eu ligar, e tem aqui esse camarada que faz aniversário. Vou ligar para ele, dar um parabéns para ele. Gente, isso é uma campanha de retenção. Ah, eu tenho um paciente aqui, né, que a gente tem várias datas comemorativas, né, gente? Então, opa, hoje, né, nós estamos chegando, por exemplo, lá no Natal. Peraí, Natal? Pô, peraí, eu posso fazer alguma coisa aqui para poder trazer o paciente para dentro do consultório? Ó, o aniversário do paciente, voltando no aniversário, eu posso criar uns mimos, né, aqui no consultório, e vou falar para ele, ó, eu tenho um presente para você, parabéns pelo seu aniversário, tem um presente para você, eu gostaria que você passasse aqui no consultório, né, para eu te dar um abraço, para você pegar aqui um presentinho que comprei aqui para você. Gente, isso faz a diferença. Vocês não sabem o quanto isso faz a diferença. Quando a pessoa for lá, né, passar, automaticamente você já marca o que com ela? Você já pode marcar uma avaliação. Ali você já pode vender um serviço. Porque existe uma lei chamada reciprocidade, gente. Vocês não sabem o tamanho que faz a lei da reciprocidade. Né? Quando você dá alguma coisa para alguém, gente, automaticamente, né, quando você pede alguma coisa, a pessoa dificilmente vai conseguir te falar ou não. Então veja quanta coisa dá para fazer aqui, gente. Então, resumindo, né, essa tela aqui, gente, que eu acho muito importante, né? Então, tem que inovar, gente, tem que surpreender o paciente. Então, é o seu jeito certo de reter. Realizar pesquisa, né? Perguntar para o paciente o que ele está achando do serviço. Tirar dúvidas do serviço, né? Tirar dúvidas sobre o serviço para o paciente, né? Não deixar ele com dúvida. Resolver rápido, gente, as questões de serviço, principalmente de emergência. Sugerir para ele novos serviços. Ligar diretamente para o paciente e fazer campanhas de retenção do paciente, gente. E aí dar pequenos mimos para o paciente, né, gente? Às vezes um paciente lá gastou 10 mil reais, né? Aí você vai lá e você compra, né? Você sabe que aquele paciente, ele gosta, por exemplo, de academia.
Aí você vai e você compra um tênis da Nike para ele. Vocês vão falar, ó, louco, você exagerou, Alexandre. Será que exagerei? Exagerei muito, gente? Dar um tênis, quanto custa um tênis? Né? Às vezes, colocando até o nome da pessoa. O cara gastou 10 mil no seu consultório, gente. Quando ele receber esse tênis, gente, você sabe quanto ele vai falar disso para todo mundo do seu consultório? Você sabe quantas pessoas ele vai querer trazer para o seu consultório? Você não sabe o tamanho, gente, que ele vai fazer para mover o mundo, para trazer mais pessoas para o seu consultório. Você, na verdade, ganhou o famoso marketing boca a boca. Percebe, gente, como a gente faz? Isso está dentro da fórmula. A fórmula trabalha isso aí, gente. Ah, tem mais ainda, Alexandre? Tem mais ainda, jeito, né, correto de executar a retenção do paciente. Visão estratégica, gente, do processo. Gente, um ponto muito importante, visão estratégica do processo de atendimento e venda. Executando antes, agindo durante e se relacionando no depois do tratamento realizado. Dessa forma, gente, as oportunidades dos negócios se tornam constantes. Essa é uma estratégia vencedora, gente. Visão do processo como um todo. Eu preciso, gente, né, estudar o paciente antes. Por isso, quando o paciente chega no consultório, o que é importante fazer, gente? É fazer uma pesquisa de como ele chegou no consultório, por que ele veio no consultório, através do que ele veio no consultório, o que ele busca no consultório, né? Buscar ali os hobbies dele, buscar os gostos do paciente. Porque quando você começa a descobrir, né, como esse paciente é, gente, você acaba descobrindo qual classe econômica que ele é. Você acaba descobrindo, né, se ele é o cara que gosta da classe executiva, né, ou se ele gosta da classe econômica. Então, tudo isso, gente, vai ser valor para você. Então, estudar o paciente antes. E aí você começa a agir durante o relacionamento do consultório, né? Desculpa, do relacionamento, você começa a agir durante, né, o tratamento com o paciente, né? Então, isso é muito legal, porque você sabe como ele gosta, quais são os assuntos que ele gosta. Então, você vai, né, ali no atendimento do paciente, vamos imaginar que você sabe que ele gosta de pets. Então, você sabe que ele gosta dos pets, então você vai falar de pet. Esse é o assunto que você vai falar com ele. Você sabe que é um cara que gosta de finanças, como eu gosto de finanças. Então, você vai falar com o Alexandre sobre finanças. Você vai perguntar as coisas que você sabe que ele domina no mercado financeiro. O cara vai sentir que ele está no melhor lugar do mundo, né? Porque você está perguntando exatamente o que ele gosta. Então, gente, isso a gente aumenta muito, mas muito mesmo, aí a retenção e o relacionamento com o nosso paciente. E depois, fez o tratamento, liga, faz, né, políticas para depois ligar para o paciente. Depois tem aí marcado na sua agenda quanto tempo esse paciente não volta ao seu consultório e faz uma ligação pessoal para ele. Fulano, Alexandre, eu estou vendo aqui, seu último tratamento faz 7 meses. Eu acho que seria interessante você passar aqui no consultório para a gente bater um papo, trocar umas ideias e tal, né? E fazer aqui uma avaliação novamente. O que você acha? Gente, isso vai trazer pacientes de volta. Então, isso é um ponto muito importante, tá? Então, agora, gente, eu falei então aqui, né, do jeito correto aí de executar, né, a retenção de paciente, né? Falamos do jeito errado, né, de a gente fazer isso aí. Mas antes de eu pular aqui, tá, gente? Eu quero contar uma história, né? Como que às vezes a gente perde, né, clientes de uma forma tão errada, né? Então, só vou parar aqui novamente, né? E depois já volto aqui, tá, gente? Então, aqui, gente, eu gosto sempre de falar uma coisa assim que eu acho muito importante. Às vezes a gente tem maneiras erradas, né, de acompanhar ali o andamento do paciente, porque às vezes o que a gente fala, né, a gente atribui muito, né, aos funcionários para fazer essa parada aí de retenção dos pacientes. Eu estive, né, recentemente num hotel, né, em Bitinga, né? Eu sempre estou indo em Bitinga a trabalho, e eu estive lá no hotel. E aí, até, gente, eu acho que o hotel deveria mudar de nome, sinceramente, né? O hotel deveria ser um hotel chamado Mal-Estar, né? Não o nome do hotel que é hoje, tá? Esse deveria ser o nome do hotel, né? Então, quando vocês estiverem em Bitinga, vocês vão saber que hotel que estou falando. Então, o hotel deveria chamar Mal-Estar, né? Não o nome que está lá hoje. Gente, olha só que interessante, né? Por que eu estou contando isso aí? Porque isso acontece, gente. E às vezes você, profissional, não sabe o que está acontecendo lá dentro do seu consultório. Eu estive nesse hotel e por incrível que pareça, gente, os caras me deram um quarto, né? Um quarto que o banheiro inteiro, gente, estava pingando água, o banheiro inteiro, mas estava tendo uma infiltração por cima, né? Lá no banheiro, o banheiro pingando água. A água pingava, inclusive, pelo lustre,
sabe? Ali onde se acendia a luz. O perigo ali era muito de dar um curto-circuito, né? Acontecer ali um acidente, inclusive, ali com o cliente. No caso, seria eu, né, gente? Tive a sorte de pegar esse hotel. Aí, do lado da cama, gente, eram duas camas de solteiro, e uma das camas, né, a goteira pingava em cima da cama, gente. Então, ainda que tinha duas camas, usei a outra cama, né? Eu queria até fazer a troca, né? Pensei até de trocar, né, aí de quarto, mas o hotel estava totalmente lotado, não dava para eu trocar e já era tarde da noite para eu poder realmente trocar de hotel. E aí eu fiquei lá e aquele barulho a noite inteira, gente, do outro lado da cama, aquele pam, 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 a noite inteira. Ou seja, não tive uma noite assim, confortável dentro do hotel. Né? Ah, esqueci. A tampa, né, do vaso sanitário não tinha tampa. Não tinha tampa, gente. Então, se quiser sentar, sentava direto no vaso. Né? Muito louco o negócio. Então, ou seja, gente, o negócio... Aí, quando eu fui sair do hotel, eu expliquei isso para a atendente. Falei, ó, eu gostaria aqui de ter um desconto, né? Porque aconteceu isso no hotel. Ela falou para mim assim, olha que interessante, né? Como que às vezes as equipes não são bem preparadas, né, gente? Ela virou para mim, ela falou assim, é complicado, né? Às vezes você pagar caro, né, e não ser bem atendido. Olha só a palavra que ela usou, gente. Eu falei, diante disso, eu gostaria que o hotel pudesse me dar um desconto, né? Porque eu não tive a melhor noite, né, no hotel, infelizmente. Aí ela virou para mim, ela falou assim, eu posso te dar R$ 20 de desconto. Eu falei, não, eu acho que R$ 20 de desconto não repara, né, a intranquilidade que eu tive dentro desse hotel. Eu sempre venho nesse hotel. Eu sou um frequentador desse hotel. Então, aí vocês colocam, eu sou aquele paciente chato, né? Aquele paciente exigente. Ela falou, não, eu não posso dar mais desconto do que isso. Eu não tenho... Ela falou assim, eu esqueci a palavra agora, né? Ela não tinha e não podia me dar um desconto acima de R$ 20, que ela não tinha autorização, lembrei. Ela não tinha essa autorização, não tinha essa autonomia. Porque a dona do hotel chegaria somente às 10 horas, eu estava ali, era por volta das 8 horas, né? E estava fazendo check-out para ir embora. E ela não tinha autonomia. E eu falei assim para ela, né? Falei, eu, sinceramente, né? Eu vou, como eu faço os conteúdos, tá? Eu vou gravar esse conteúdo, eu vou falar desse hotel no meu conteúdo. Ela olhou para mim, deu uma risada. Tudo bem, pode gravar, mas falando mal do hotel. Então, gente, percebam o seguinte: eu acho que aqui, né, fica uma grande lição para todos. O que essa não secretária, essa atendente, né, ela poderia ter feito, né, gente? Naquela situação que o cliente tinha razão, né, era evidente, estava lá, né, a cena do crime lá. O que ela poderia ter feito, gente? Automaticamente ela poderia ter ligado para a dona do hotel, explicado o caso. Gente, no mínimo ali, no mínimo, gente, né, ela teria que isentar, né, 100%, né, não cobraria aquela diária. Gente, quanto custa a diária? R$ 140. É isso que vocês ouviram. Ela não quis dar R$ 140 de desconto, né, porque isso era uma receita que ela estava perdendo. Né? Gente, perceba, né, quantas vezes a gente perde pacientes, a gente perde pessoas, né, que poderiam estar voltando, falando bem do nosso consultório, né, e a gente perde pessoas, gente, porque a gente é mesquinho, né? Eu falo, isso é mesquinho, gente. Porque se ela falasse para mim, eu quero te pedir desculpa, então sua diária não será cobrada, na próxima vez nós vamos lidar diferente no seu caso, nós vamos dar aqui o melhor quarto para você ficar ao custo de um quarto e tal. Gente, ela teria revertido a situação em cima de mim. Ela poderia ter pegado meu contato. Olha só o que ela poderia ter feito, gente. Ela poderia ter pegado meu contato. Ela tinha meu contato, estava lá no computador. Não precisa nem ter pego. Já estava lá no cadastro. E a dona poderia ter me ligado. Olha só, a dona poderia ter me ligado. Falou, Alexandre, eu quero te pedir desculpa em nome do hotel, isso não vai mais ocorrer. A gente vai corrigir isso aí. A gente agradece, né, a sua preferência pela utilização do hotel. Gente, não foi feito nada disso. Enfim, me deram desconto de R$ 20, estou aqui falando do hotel. Então, quando vocês forem até Ibitinga, tome cuidado com esse hotel, né? Que ele não é, né, o que fala, né? Ele, na verdade, mude a palavra, ele é um hotel mal-estar, tá, gente? Então, só para comentar isso com vocês, gente, como se perde, né? Como se perde por pouco dinheiro, gente. Quanto isso vai render para o hotel de uma mais negativa. Eu não vou estar mais naquele hotel. Então, é mais ou menos para vocês terem uma ideia de como funciona, às vezes, como a gente perde, né, gente, com isso. Então, vamos lá, vamos continuar aqui para a gente fechar o conteúdo, gente. Agora, gente, eu vou falar como é a execução,
né, certa, né, para a gente fazer. Então, vou dar um resuminho aqui, gente, como vocês podem fazer aí, né, no consultório de vocês para reter mais pacientes, né? A fórmula 3x+, ela trabalha isso aí, né? Então, aqui eu vou dar para vocês agora, rapidamente, como vocês podem, né, executar a variável da fórmula. A fórmula, se eu falasse do tamanho da fórmula aqui, né, é gigante, mas vou falar desse pedaço da retenção do paciente. Gente, a forma mais rápida, né? Qual que é a forma mais rápida para você aumentar o faturamento e ter estratégia de atender e reter os pacientes já conquistados. Essa é a forma mais rápida. E por que isso, Alexandre? Por que você fala que isso é a forma mais rápida? 6 motivos vou dar para vocês aqui, gente. 6 motivos, né? Que os clientes já conquistados resultam em muito maiores lucros do que os clientes novos. Vamos lá, primeiro motivo, né, que eu quero passar para vocês. Gente, clientes novos representam uma probabilidade de continuar trazendo receitas, né? Porque eles já estão lá, eles já conhecem seu serviço, né? Então, quando ele já conhece sua capacitação, né? E você tem muito mais capacidade de identificar as suas preocupações e as suas necessidades. Porque quando você conhece a pessoa, gente, fica mais fácil, né? Você aí, então por isso que ele vai trazer mais receitas. O custo da satisfação dos clientes já conquistados, gente, é muito menor do que a atração de novos pacientes. De novo, 5 vezes, né, menor do que clientes novos. Gente, o custo é menor. De novo, pequenos mimos, né, fazem com que esses pacientes já fiquem encantados aí com o seu consultório. Então, faço isso aí, né? Então, principalmente em datas comemorativas. Terceiro, depois de confiarem na capacidade do consultório, gente, os pacientes estarão muito mais propensos a realizar outros procedimentos. Você consegue vender outro serviço, porque ele começa a pegar confiança. Então, ou seja, é muito mais fácil você vender serviço para pacientes que já são pacientes do que pacientes novos. Então, esse é um outro ponto. Quarto ponto, gente, à medida que trabalha, né, durante mais tempo, né, com clientes já conquistados, gente, isso aqui vale ouro para vocês, hein? Né, os pacientes já consultórios, né, os pacientes já conquistados, o consultório pode utilizar outros dentistas, outros médicos, outros fisioterapeutas, ou pode conquistar, sabe, gente? Então você pode, né, utilizar, né, outros profissionais, porque você passa autoridade. Então, se ele está acostumado com o seu trabalho, e você fala assim, aqui tem meu filho que vai te atender, você passa autoridade, porque ele já está acostumado, ele confia. E quando eles aceitam, tá, gente, e se sente à vontade, né, de trabalhar, né, com outros associados seus, mais novos, por exemplo, o custo por hora de atendimento será reduzido. E com isso, aumenta a sua margem. Então, imagine o seguinte, você já é um doutor, já tem um nome, você já atende vários pacientes, e aí você vai fazer um tratamento, talvez um tratamento, você poderia passar esse tratamento, né, por um associado, né, um pouco menos experiente, porque aquilo não existe tanta experiência. A pessoa, quando você fala que ele vai ser atendido por aquela pessoa, mas estará sob a sua supervisão, automaticamente, gente, isso vai fazer muito sentido para ele. Tá? Então, um ponto bem importante. 5. Clientes satisfeitos, gente, são muito mais propensos a indicar novos clientes. Isso é uma referência. Referências, gente, reduzem custo de captação. O custo de captação é muito menor. É o famoso marketing boca a boca. Sexto, gente, né? A sexta estratégia aqui. Confiança, gente. Quanto mais confiança, né, você passar, né, a confiança é conquistada, gente, e desenvolvida com o passar do tempo. Então, quanto mais o paciente está com você, mais credibilidade você passa, mais experiência você passa, mais honestidade você passa, mais confiabilidade você passa. Então, esses são os pontos, tá, gente? A garantia aqui também, gente. A garantia é algo fundamental, né, para você passar para o seu paciente. Né? Porque quando você passa uma garantia, gente, isso aqui também é uma estratégia muito bacana. Quanto mais garantia você dá para o paciente, menor o risco dele. E quanto menor o risco, maior o preço que você pode cobrar. Então, essa relação funciona muito bem, tá, gente? Então, a relação aqui do preço. E conhecimento sobre os pacientes, né, gente? Base de pesquisa, né? Então, acho que isso, conhecer os pacientes, né, faz parte muito importante. E acessibilidade para os pacientes, gente. Isso também eu acho que é algo muito importante. Na acessibilidade, né, por exemplo, a gente fala, quando fala de acessibilidade para os pacientes, né, a localização do consultório, né, o horário, né, às vezes o horário de trabalho dele, né, às vezes você atender ele fora do horário de trabalho dele, né, ter um canal de reclamações para ele poder reclamar ali do consultório,
né, ter acesso pelas redes sociais, pelo WhatsApp, né, e o tempo dedicado, né, gente? Eu acho que isso é fundamental. E para a gente ir finalizando, né, termos aí, né, gente, a questão da tecnologia. Né? Hoje tem muita tecnologia no consultório, ele é fundamental, né, para que a tecnologia, né, do serviço para aperfeiçoamento, né, valoriza demais os serviços que estão sendo realizados. Então, gente, eu espero que com isso, né, vocês possam ter aí, né, várias estratégias para poder trabalhar aí no consultório de vocês. Então, eu quero aqui, né, de uma maneira muito rápida, né, resumir aqui para vocês, passar aqui para vocês novamente. Então, eu vou compartilhar aqui a tela para a gente finalizar, tá? Então, para vocês terem isso aqui. Então, aqui é o seguinte, ó, então, vamos ver a tela aparecendo aí, ó. Então, eu vou pegar aqui bem rápido, tá, gente? Para a gente passar aqui tudo que eu passei aqui para vocês. Espera aí, gente, aqui. Deixa eu voltar aqui novamente, aqui. Estava querendo. Muito bom. Então vamos lá. Agora acho que vai a tela para vocês, tá, gente? Então a gente está encerrando, né, esse conteúdo, né? Só quero compartilhar aqui para deixar aqui a tela para vocês, né, gente? Então, aqui o resumo, né, daqui para vocês trabalharem aí. Então, aqui nós temos, então, os 6 motivos, né, que clientes já conquistados resultam mais lucro, né? Então, o primeiro, né, gente, aqui eu acho que é o que a gente pode passar, né, a probabilidade, né, dos clientes que já estão conquistados, então gera muito mais resultado para vocês, né, porque você já conhece, você já sabe, você já consegue identificar, né, todas as preocupações e necessidades do paciente. Segundo, né, segundo motivo, né, que o paciente já conquistado traz mais resultado. O custo de satisfação do paciente, gente, né, já existente é menor, né, do que a da atração de novos pacientes, né? Então, ou seja, o custo, né? Quanto custa, né, conquistar um paciente novo? Eu estou batendo muito nisso, 5 vezes mais do que o paciente já conquistado. Depois de confiarem na capacidade do consultório, né, os pacientes estarão mais propensos a realizar novos procedimentos. Essa é a grande verdade. Geralmente você começa fazendo um procedimento para conhecer lá o doutor, depois você já está fazendo outros procedimentos. À medida, né, que trabalha durante mais tempo com os clientes já conquistados, né, o consultório pode utilizar, né, aqui eu coloquei dentista, tá, gente? Mas pode ser também outros profissionais, médicos, né, fisioterapeutas. Então, você pode transferir aqui o trabalho para outros parceiros, né? E com isso, com um custo menor por hora, isso gera para o consultório um resultado, uma margem ainda maior. Né? Clientes satisfeitos são muito mais propensos para indicar novos pacientes. Isso, com certeza, gente, funciona muito, né? Então, por isso, a história que eu dei lá do tênis, né, não jogo fora, né? Talvez não precise ser um tênis, né, do valor da Nike, né? Estou dando uma propaganda aqui, mas pode ser um tênis um pouco mais barato, mas eu acho que vale muito a pena. Então, pense nisso, né? Fazer coisas personalizadas, tá, gente? Isso eu acho que vale muito, muito a pena, tá? Então, acho que esse é um ponto, né, que é importante. E aí, a gente falou, né, da confiança, né? Então, ou seja, quando você passa a confiança ela acaba, né, sendo desenvolvida com o tempo e você conquista sempre a credibilidade, né, e a confiança, credibilidade, experiência, por aí vai. Isso acaba trazendo retenção muito grande de pacientes com vocês. Gente, espero que o conteúdo de hoje tenha agradado vocês. Espero que ela possa fazer aí, né, realmente o resultado, a diferença aí no dia de vocês. Até mais, até o próximo conteúdo e com vocês, trazendo conteúdo de valor aí para todos, né, que são os profissionais de saúde, com consultórios e clínicas, né? Então, eu falo que o conteúdo serve, né, para médicos, para dentistas, para fisioterapeutas, né, para nutricionistas, para psicólogos, para terapeutas, né, se eu já não falei, e também para as clínicas estéticas, as clínicas que tem aí, né, que trabalham geralmente cuidando das pessoas. Né? Cuidar das pessoas é isso que a gente quer trazer para vocês, né? Uma forma como vocês podem melhorar o resultado de vocês. Até mais e até a próxima. Obrigado.